Sou eu de novo, Eduardo Tambellini. Hoje eu estou muito feliz porque eu quero começar de uma vez por todas a falar e a lançar de pouquinho a pouquinho capítulos do meu livro comentados, tá? E é claro, né? Como eu, na verdade, escrevi esse livro em 2017, 3 anos passaram e passaram-se inúmeras mudanças, atualizações e, na verdade, então não vai ser simplesmente um comentário do capítulo, mas eu vou acrescentar algumas coisas que eu tenho percebido no decorrer desse período aí que se passou. Beleza, gente? Então a gente está falando aqui no meu livro Histórias de Cobrança, né? Um guia prático para a gestão de cobrança. E hoje eu queria falar de um tema que eu acho que continua super atual e continua super desafiador, né? Por que eu escolhi esse tema? Eu escolhi esse tema porque eu acho que quando a gente pensa em cobrança, talvez seja a primeira coisa que vem à cabeça nesse sentido, que é a cobrança telefônica. E eu entendo que esse tema é um tema que ele vai abranger gestores, coordenadores, supervisores e também você que é o cara que está na linha aí no dia a dia, na frente, né, na linha de frente com o cliente inadimplente. Então, todo esse canal que eu estou lançando tem um objetivo amplo aí de não atender simplesmente um público, né? E a gente vai, a cada um dos capítulos também, dizer um pouquinho qual que é o objetivo desse vídeo, né? Para quem é o público específico, né? Para que, de repente, você que não se sinta identificado com o assunto, né? Fala, puta, esse aqui eu não vou assistir, esse aqui eu achei interessante. Então hoje nós vamos falar sobre cobrança telefônica, né? No meu livro, quando eu começo a falar de telefone, eu começo a falar que ninguém hoje em dia vive mais sem telefone, né? E muitas vezes a gente não vive mais sem telefone e o que a gente menos faz é telefonar, né? O telefone virou um instrumento que faz com que a gente possa passar tempo, a gente possa assistir vídeos, a gente possa jogar, a gente possa falar, inclusive, com outras pessoas, mas hoje em dia ninguém vive mais sem o telefone. E o telefone tem um papel muito essencial na cobrança, né? No sentido de localizar o cliente, no sentido de tentar chegar ao cliente com uma alternativa, né? E vamos lá, antes da gente falar no telefone em si, né? Vamos falar um pouquinho sobre o papel da cobrança, né? Para que eu faço cobrança, gente? Você que está aí na linha de frente, né? Eu conto isso que quando eu trabalhei numa grande financeira, eu fui gestor de uma operação de 250 funcionários, né? Eu tinha 25 anos na época, né? E eu olhava aquilo, às vezes eu pensava, cara, mas será que precisa essa galera toda, né? Das 8 às 20 ligando para essa galera, né? Tentando falar, tentando chegar no cliente. Será que precisa disso? E cara, passados aí quase 30 anos, né, 27 anos de experiência, eu afirmo que faz todo sentido e que é extremamente necessário fazer uma cobrança bem feita, né? Então, assim, a primeira coisa que eu queria desmistificar, né, ou conceituar de forma correta, é que a cobrança telefônica, ela não tem o objetivo de encher o saco do cliente. Ela não tem o objetivo de incomodar o cliente, né? Muitos falam, eu vou ter que ligar até ele me pagar, né? Eu sempre separo, né, a situação do cliente inadimplente em 2 grupos. Na verdade, a gente tem mais grupos, eu vou falar aqui um pouquinho, mas o cliente inadimplente, geralmente, ele é aquele que eu tô com um problema, ou é aquele que, puta, cara, eu sou picareta mesmo, não vou pagar mesmo. Esse cara talvez eu tenha que ficar insistindo. Mas o cara inadimplente, por uma situação específica, é o cara que, na verdade, eu não preciso ficar enchendo o saco. Esse cara é o cara que eu tenho que ajudar, né? Então eu queria pegar esse primeiro ponto e entender, fazer com que todo mundo aqui que esteja ouvindo entenda que o objetivo da cobrança, ele tem que ser o de auxiliar a pessoa que está inadimplente, né? E aí vamos falar um pouquinho do inadimplente, que eu acho que isso é interessante. Quem que é o inadimplente de hoje, né? O Brasil evoluiu muito nesses últimos 10 anos, né? A demanda de crédito, né? A oferta, por crédito, ela subiu quase 300% aí em 10 anos.
né? Então, hoje em dia, o acesso ao crédito é muito farto, é muito amplo. Então, qualquer pessoa hoje, né, qualquer senhora dona de casa, um assalariado normal, enfim, qualquer pessoa hoje, uma mulher, ela tem lá na carteira dela 3, 4 cartões de crédito, private label, cartões de loja de departamento, cartões de supermercado, enfim, o crédito ele é farto. Só que aí eu sempre digo que faltou uma coisa básica, que é a educação financeira, né? E principalmente num produto com uma característica muito brasileira, né? Quando a gente pensa em crédito no Brasil, a gente pensa que ele nasceu lá com o carnezinho, né? E eu falo que carnê é uma coisa que o público brasileiro, ele aprendeu, ele nasceu com essa filosofia de carnê, e de uma hora para outra o cartão de crédito veio a substituir, né? E quando a gente fala de cartão de crédito, ou de carnê, desculpe, o carnê, na verdade, ele é físico, né, geralmente. Né? Ele não é eletrônico, ele não é uma única fatura. O carnê são várias folhinhas, cada uma com vencimento. A pessoa, quando aprendeu a viver com isso, ela aprendeu a se controlar. Então ela ia lá, pagava, destacava um, o carnezinho ia diminuindo e ela sabia o quanto que ela tinha que pagar cada mês. O cartão de crédito trouxe uma dinâmica muito maior e indiscutivelmente é um produto que evoluiu e que hoje é o maior produto de crédito, se a gente for pensar em termos de volume de concessões e crescimento do Brasil, perdendo aí para o crédito pessoal consignado, que desde que ele foi criado, isso vem sendo uma dinâmica que não para, né? Então, em termos de carteira de crédito pessoa física, o maior produto é o empréstimo pessoal, que soma o consignado e o não consignado. Mas o cartão de crédito é o produto que tem o maior volume de concessões mensais, então ele não para, né? Então o cartão de crédito, só que ele tem uma dinâmica diferente, né? A cada compra lá, cada sinalzinho que a máquina deu lá e processou, é um carnezinho a mais, muitas vezes, né? Parcelado e tal. E as pessoas ainda não aprenderam essa dinâmica. Então, né, para não ficar falando aqui do produto de crédito em si, mas da cobrança em si e da cobrança telefônica, quando a gente fala que eu vou ligar para um cliente para cobrá-lo, meu objetivo é o quê? Eu vou buscar entender o que ele está passando nesse momento e eu vou buscar dar alternativas para ele, né? Então, para que eu faço contato telefônico? Para encher o cliente? Para irritar o cliente até ele me pagar? Não, muitas vezes para ajudá-lo. E aí, vamos falar um pouquinho, a gente geralmente separa, tem 4 tipos de clientes, né, quando a gente fala. Aquele que quer pagar e pode pagar, esse cara é o cara que muitas vezes esqueceu o vencimento, é o cara que, de repente, perdeu a fatura. Eu vou ligar para ele, vou entender que ele quer e pode pagar, e o meu contato vai ser simples. Eu vou emitir uma segunda via, eu vou mandar um código de barras, eu vou fazer uma conversa muito simples, né? Então, quando a gente fala de entrar em contato com o cliente, eu preciso entender que cliente está do outro lado da linha. E aí são sempre 4, como eu falei. Primeiro, quer e pode pagar. Esse cara eu resolvo simples, uma ligação rápida. O segundo cliente, aquele que quer pagar, mas ele não pode pagar. Esse é o cara que você tem que ajudar. Ele quer pagar, ele é íntegro, ele sabe da dívida dele, ele se enrolou, ele tem alguma situação específica que não permite ele pagar. Então esse cara é o cara que a gente tem que gastar um pouco mais de tempo e tentar ajudar esse cliente a achar uma alternativa, ou por um parcelamento, ou por uma negociação, muitas vezes até por um desconto, né? Mas enfim, esse é o momento que eu tenho que ser o cara de negociação, ser o cara que vai trabalhar para resgatar esse cliente. Beleza? Terceiro cliente, esse cara é o cara que não quer pagar, mas pode pagar. O que acontece? Pô, eu tô de repente puto da vida com alguma situação. Aí eu comprei uma geladeira num carnê, num cartão, e a geladeira não tá funcionando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é a dívida que eu comprei e outra coisa é o problema da geladeira. Aí eu posso ter uma insatisfação com o serviço também, né? E qual que é a minha atitude enquanto cobrador, enquanto agente de cobrança nesse momento? O cara pode pagar, mas ele não quer? Eu preciso entender por que ele não quer e tentar direcionar ele para um canal correto. Olha, o senhor está com um problema assim, vamos separar as coisas. O senhor pode resolver esse problema neste canal, falando com esse grupo, com essa linha de atendimento,
E aqui a gente está falando do débito em si, que não tem nada a ver com o problema que o senhor está. A não ser que ele seja indevido, aí é outra história, tá? Mas beleza, então já falamos de 3 clientes. E o último é aquele cara mais difícil, ele não quer pagar e não pode. Eu posso estar falando de uma fraude, eu posso estar falando aí sim daquele cara que é um picareta mesmo. Ele comprou, ele gastou e ele tinha má intenção. Esse cara, raramente você vai conseguir de repente ter um resgate dele, né? Em alguns momentos esse cara é um cara que você vai ter que ficar enchendo o saco mesmo, né? Ficar irritando, ficar tentando ganhar ele pelo cansaço, né? E tem muito cuidado quando eu falo isso, né? Porque não é que eu tenho que ficar irritando. Existe legislação, né? A gente vai falar em determinado momento especificamente sobre legislação, aquilo que pode, o que não pode, tem muito tabu. Mas sempre, né? Quando eu falo a gente vai ficar no pé dele, é fazendo aquilo que a lei permite, né? Fazendo aquilo que é coerente e é legal. Mas esse cara é o cara que eu vou ter que insistir mais na cobrança. Falamos aí dos 4 tipos de cliente, né? E aí, vamos falar um pouquinho sobre, muitas vezes, o que eu acho aí. O nome do meu livro aqui é Histórias de Cobrança. Então, eu costumo dizer que o que eu mais tenho hoje são histórias. E aí eu vou contar uma que eu já contei inúmeras vezes, em inúmeros lugares. Eu nunca canso de repetir ele, porque eu acho que esse é um exemplo de como um atendimento telefônico pode ser feito. Nas palestras que eu dou, nas turmas que eu dou, eu costumo sempre perguntar quem que já foi inadimplente, né? E eu sou o primeiro que levanta a mão. Eu já fui inadimplente, né? E a inadimplência não é vergonha, a inadimplência pode ser um momento de vida que a gente passa, né? Um momento temporário. E eu me lembro de uma situação onde eu tinha me separado, né? Tava no momento lá de ajuste de contas, tudo, e tinha lá um cartão de crédito que eu tava pagando sempre com atraso e sempre pagando o valor mínimo. E um belo dia eu tava indo pro trabalho, me ligou no celular, eu fui atender, estava dirigindo, e aí a menina, oi, seu Eduardo, bom dia, eu sou a pessoa do cartão, na época era um cartão Unibanco, né? Cartão Unibanco, né? Com relação ao seu cartão, aí eu já, primeiro sentimento que me vem. E aí eu falo, é o primeiro sentimento que vem para qualquer inadimplente, né? Qualquer inadimplente que tenha ciência da tua dívida e tenha boa índole, tá? Não é aquele cara que é o picareta, que é a grande minoria. Mas o cara que tem ciência da dívida, conhece a sua situação, a primeira coisa que esse cara pensa é: eu preciso me livrar dessa pessoa, né? Eu não quero falar sobre essa minha situação, né? Isso me incomoda, né? Então eu quero me livrar dela. Então o primeiro sentimento que me veio quando ela me ligou, eu quero desligar essa ligação rápido. Primeiro eu estava dirigindo, segundo, isso me incomoda. E aí eu já fui lá e falei: eu vou fazer o pagamento dia 20. Aí ela falou: o senhor vai fazer o pagamento total ou mínimo? Eu falei: vou fazer o pagamento mínimo. Naquela época podia ficar rotativando, né, usando o pagamento mínimo do cartão de crédito, hoje isso mudou. Em algum momento eu vou falar um pouquinho disso também em algum vídeo. Mas aí eu costumo dizer que na hora que eu falei que eu ia pagar no dia tal, essa atendente, essa agente de cobrança, ela já tinha aquilo que sempre é o objetivo do operador. Ela já tinha uma promessa de pagamento para uma data específica. A ligação dela podia ter acabado, né? Ela podia ter finalizado a ligação agora. Só que ela não finalizou. Ela me agradeceu pela promessa e me disse o seguinte: seu Eduardo, ok, mas eu estou percebendo aqui pelo sistema, pelo que eu tenho observado no nosso sistema, e olha a importância, né? Ela usou a ferramenta que ela tinha para observar o histórico do cliente. Eu tenho observado aqui que o senhor está pagando o mínimo já há algum tempo, sempre por atraso, sempre com atraso. Isso vai virar uma bola de neve, o senhor vai se perder. O senhor não quer realmente tentar uma negociação? Na hora que ela me falou isso, eu quase que brequei assim imediatamente, porque aquilo era o que eu precisava ouvir. Mas lembre-se que eu queria me livrar dela no início, né? Eu queria tirar isso da minha frente. E quando a gente fala que a gente quer tirar da frente, quando a gente fala que vai pagar o mínimo, o que passa pela cabeça do inadimplente também? O brasileiro, ele é um povo que tem uma frase muito presente no dia a dia, né? Que é aquela: dias melhores virão. Então o brasileiro acha que amanhã o dia vai ser melhor. Eu tenho um plano que eu vou receber alguma coisa. Não, amanhã vai ser melhor. Amanhã eu vou conseguir superar. A esperança do povo brasileiro é algo muito bonito, mas é algo que muitas vezes acaba criando vieses em termos de planejamento. Porque ele achando que vai melhorar,
ele vai se endividando, ele vai protelando, ele vai evitando de resolver a situação, pensando nos dias melhores. E aí, quando ela me falou de uma situação, putz, sabe o que eu precisava ouvir? Falei, só um minutinho, eu vou parar meu carro. E parei o carro, fiz a negociação. Na época ela me falou o seguinte, coisa que hoje em dia é muito raro a gente ver, e aí eu paro e peço a atenção de você, gestor, né? Gestor de um produto de crédito, um produto de cobrança de parcelamento. Naquela época, o que ela me falou? Ela falou, senhor Eduardo, nós vamos fazer um parcelamento, mas neste período do parcelamento, o cartão do senhor vai ficar bloqueado, né? E isso não é uma penalização, isso é uma forma de ajudar o senhor a liquidar essa dívida para depois retomar o cartão de crédito. E aí eu digo, hoje em dia, a maioria das empresas, quando geram parcelamento de dívida no momento onde o cartão ainda está ativo, não bloqueiam a utilização do cartão. Por quê? Porque a concorrência hoje é muito grande. Porque como é que eu vou bloquear meu cartão, aí amanhã ele nunca mais vai usar, ele vai usar outro, porque a gente sabe que ele tem outro cartão. Então, como é que eu procuro dizer isso e dar essa direção? Eu acho que essa continua sendo uma alternativa positiva, fazer o bloqueio de cartão. O que a gente fez em algumas situações, né, em termos de alternativa, era ofertar para o cliente, olha senhor, nós gostaríamos de ofertar que o senhor nesse período o senhor fique com o cartão bloqueado, ou que eu reduza o seu limite de crédito a um valor menor, porque o senhor possa se controlar. Isto não é uma penalidade, não deve ser oferecida ou condicionada como se fosse uma penalidade, mas tem que ser algo oferecido no sentido de instruir o cliente que naquele momento ele está passando por um momento difícil, e se ele não parar de fazer novas compras, pelo menos por um período, ou reduzir o fluxo de compras, ele não vai continuar pagando suas dívidas, ele não vai conseguir liquidar a sua situação. Então, de novo, eu acho que a oferta de uma negociação, ela vale muito quando eu também falo do bloqueio do cartão, temporariamente. Ou, de novo, redução de limite, né? E quando você fala e você mostra para o cliente que você está disposto a ajudá-lo, ele vai entender. Ele vai entender e vai se sentir, puxa vida, essa empresa está querendo me ajudar. Eu crio fidelidade à medida que eu vou tendo empatia, que eu vou entendendo que existe empatia do outro lado da linha. Empatia nada mais é do que alguém me tratar como gostaria de ser tratado, né? Então, isso é muito importante. E aí eu fiz esse parcelamento, paguei essa dívida, mas tenho cartão até hoje, né? Então, o que a questão ensina, né? Um dia me perguntaram o que eu tinha no sentido de entendimento de qualidade, né? O que eu imaginava, como é que era o meu conceito de qualidade, né? E o meu conceito de qualidade essa história resume qualidade para mim, porque que qualidade melhor do que a pessoa do outro lado da linha estar preocupada em resolver o meu problema? Que qualidade melhor que essa? Mas ela falou, nem foi o caso, mas vamos imaginar que ela falou informalmente, não usou o script, não usou as despedidas, as formalizações. Ela resolveu o meu problema. Quer mais qualidade que isso? Então, assim, eu não estou dizendo que qualidade não é importante, né? E aí eu entro muito no ponto de que uma cobrança telefônica, ela não pode ficar voltada simplesmente a uma questão de script, né? Eu sempre acreditei na minha vida que ao invés de ter um script dizendo lá, senhor Eduardo, estou entrando em contato, eu tenho que ter um roteiro, né? E nesse roteiro sempre existem 4 pontos. Eu preciso me identificar no início da ligação, falar quem eu sou, identificar quem está do outro lado da linha, saber se é o cliente mesmo, não falar sobre dívida quando eu não estou com o cliente, né? Eu tenho que depois fundamentar, entender o motivo que eu estou ligando, que esse cliente entenda por que eu estou ligando, e principalmente na hora da fundamentação, entender o porquê o cliente está inadimplente. Mas é chato, né? Toda hora ter que perguntar. Mais chato é ter que ficar confirmando o telefone todo dia que eu ligo. Isso é muito mais chato.
melhor é eu entender por que o cliente está inadimplente. Porque eu entendendo quem é o cliente naquele momento, eu classifico ele naqueles 4 grupos de clientes e dou a direção correta. Não fico falando baboseira, não fico indo para uma linha onde eu não vou atender a necessidade daquele cliente. Eu costumo dizer que muitas vezes quando eu escuto ligações de cobrança, se eu separar a voz do operador e a voz do cliente de 4, 10 ligações, depois eu não junto, porque não existe sintonia, né? Porque a pessoa, e aí a gente treinou assim, a gente condiciona o operador de cobrança, aí ele seguiu o script, a gente quer TMA dele, né? E no final a gente não está atingindo o grande objetivo, que é ajudar o cliente. Quando eu ajudo o cliente, quando eu me coloco na posição dele, eu entendo qual é a necessidade dele, eu, sem dúvida nenhuma, tenho resultados muito mais efetivos. Então, assim, quando a gente fala tudo isso, parece que faz puta, mas o Tambellini não segue regra, né? Não quer TMA. Não, peraí, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente tem que ter limites, sem dúvida nenhuma, mas eu não posso ter uma condição de dizer que cada contato não pode superar 3 minutos, 4 minutos. Pode ter um contato que eu leve 10. Se eu conseguir resolver esse problema, eu resolvi. É um cliente a menos a estar ligando na manhã, depois vou ficar lá naquele fluxo dentro do meu discador. Né? Então, assim, vamos entender o que é importante? O que é mais importante? É seguir um script? É fazer aquela despedida, a empresa tal agradece seu contato, tenha um bom dia? Ou é resolver a situação do cliente? Resgatar a dignidade desse cara, né? Cobrança, de novo, não é um negócio feio de fazer, não. Se a gente pensar que a cobrança ela tem um papel muito importante e muito social, acabou. Meu trabalho é muito mais bonito, meu trabalho tem um efeito muito mais legal e um resultado onde eu vou acordar de manhã com satisfação, né? Então você, cara, que é um operador de cobrança, que está aí no dia a dia, você também é um cara que pode influenciar teu líder, teu gestor, né? Procurando ter resultados mais efetivos, né? Mudando um pouco o seu tom, né? E a tua preocupação. É óbvio que você não vai ser o cara diferente de tudo, ele vai fazer tudo diferente daquilo que te mandam fazer. Não, mas é acrescentar a vontade de resolver a situação do cliente do outro lado de lá. Nenhum script, nenhum procedimento vai contra o que você for fazer nesse sentido. Se eu me colocar para me preocupar quem é que está do outro lado da linha, qual é a condição desse cliente e tentar ajudá-lo, eu não tenho dúvida que teu sucesso vai ser muito melhor e os resultados dessa negociação vão ser melhores. E aí você pode ter argumento a falar, né, tanto para a monitoria de qualidade, quanto para o seu supervisor, quanto para o seu coordenador, fala, poxa vida, olha só, eu encontrei uma nova forma de me preocupar com o cliente, de abater minhas metas, mas com uma preocupação específica que é o meu cliente inadimplente. Tudo isso, gente, e ele tem uma situação muito delicada, né? Vamos lá. Eu sou um operador de cobrança e eu estou preocupadíssimo com o meu cliente. E eu vou lá conversar com ele, eu vou entender qual é a necessidade dele. Mas eu estou limitado, efetivamente, pelos planos, pelos produtos que muitas vezes eu tenho para oferecer para esse cliente na área de cobrança. E aí é um ponto principal para que os gestores, né, os gestores de planejamento, os gestores de produtos, né, as empresas de cobrança terceirizada, que muitas vezes recebem tabelas prontas lá de desconto, de parcelamento, de planos de negociação, interajam com seus credores no sentido de falar, cara, eu não estou conseguindo negociar a partir desse plano, né? Eu preciso ter planos mais flexíveis, eu preciso ter planos flexíveis por nível de risco, por perfil de cliente, por algumas situações. Não adianta eu achar que eu tenho um plano A, onde seja ele qual for, quanto maior atraso, maior desconto, quanto maior atraso, maior parcela, não basta ter algo básico. Eu preciso entender a necessidade do cliente do outro lado da linha e permitir que os meus produtos de negociação tenham a facilidade de eu fazer ofertas para o cliente diferenciado. Uma das coisas que eu tenho comentado muito ultimamente é que assim, a gente não repensa nossos planos de negociação
há muito tempo. A gente continua fazendo o básico, né? Quanto mais atraso, mais desconto eu dou. Eu parcelo em até X vezes, com planos mensais. Pô, mas peraí, e se eu for um Uber? Trabalhar de Uber, eu recebo quando? Mensalmente ou eu recebo semanalmente? Será que pagar R$100 por semana é a mesma coisa que pagar R$400 em um mês? Gente, a matemática é simples. 100 vezes 4 dá 400. É a mesma coisa? Eu afirmo para você, não é a mesma coisa. Muitas vezes eu consegui desembolsar R$100 por semana é muito mais fácil pelo meu fluxo financeiro do que desembolsar R$400 de uma vez só. E aí eu pergunto, que empresa que hoje tem um plano de parcelamento semanal ou que pode oferecer para esse cliente um parcelamento semanal? Vou além, né? Que plano que de repente pode me permitir uma parcelinha pequena de entrada, o mês que vem eu quero dar 300 e aí os outros meses eu quero dar parcelas de 100. Não tem, eu tenho parcelas padrões, é entrada de 100 mais 5 de 100. Planos que muitas vezes obrigam o cliente a fazer um financiamento de 24 vezes. Pô, mas o cara tá com R$1.000 para pagar. Eu quero que ele refinancie isso e quero ajudar ele, fazer com que ele pague em 24 vezes com juros maior daquilo que ele pagou por atraso. Então existem uma série de questões, gente. E eu afirmo que esse hoje é a grande questão do processo de cobrança. Se você perguntar para os gestores quais são as maiores dificuldades, muitos dos gestores podem dizer assim, a maior dificuldade é localizar o cliente, falar com o cliente. Eu não discordo, eu acho que hoje em dia existe uma dificuldade muito grande, né? Pessoas trocam de telefone como trocam de roupa, de número de telefone como trocam de roupa. Desafio grande realmente localizar o cliente. Mas a hora que eu localizo, essa é a minha questão. Localizei o cliente. O que eu estou efetivamente oferecendo para ele? O que eu estou indicando de condição? Porque se eu não tiver um plano de oferta estruturado para esse cliente, não vai adiantar. Eu vou ligar 5, 10, 20 vezes e não adianta. Esse cliente não vai conseguir me pagar, né? A gente está num movimento no Brasil de queda de juros. Eu acho que é um movimento super positivo. A gente começou esse ano a ter um outro fator que é o birô positivo, informações positivas dos clientes. A gente tem aí, sem dúvida nenhuma, nos próximos 5 anos, uma mudança radical no que se diz respeito ao crédito no Brasil. Mas se a gente não pensar, né, em avaliar que tipo de negociação eu estou gerando para esse cliente, e eu vou um pouco antes, né? Que tipo de condição que eu vou ofertando antes desse cliente ser inadimplente, né? Virou moda hoje, por exemplo, num cartão de crédito, você oferecer um refinanciamento de fatura. Por quê? Porque esse cliente me paga todo dia, todo vencimento lá em dia, esse cara não me gera receita, né? Não me gera juros. Então eu vou oferecer um financiamento para ele. E aí eu ofereço um financiamento em 24 vezes, com juros mais altos, né? Ou com juros que eu queira gerar uma receita. Será? E aí essa é a minha pergunta, e é a grande pergunta que eu queria deixar no ar aqui. Como eu falei, eu acho que esse vídeo aqui, tudo que eu falei aí nessa quase meia hora de conteúdo, ela tem a ver aí com inúmeras pessoas, né? Eu acho que tem assunto aqui para o operador de cobrança, tem assunto para o supervisor, tem assunto para o gestor, tem assunto para o diretor, né? Tem assunto até para o dono da empresa, né? Quer dizer, será que eu estou sendo efetivamente sustentável, cobrando as taxas de juros que eu estou cobrando atualmente dos meus clientes? Seja no refinanciamento, seja numa renegociação, seja no parcelado do governo, onde o cartão de crédito é obrigado agora a oferecer um parcelamento após os primeiros 30 dias onde o cliente usa o rotativo, né? Será que a inadimplência que eu tenho dentro da minha carteira não é algo que eu estou ajudando a criar? Eu enquanto gestor, eu enquanto planejador do meu produto de crédito e das taxas que eu quero cobrar?
E aí a gente tem discutido muito que o caminho correto para isso hoje é a gente trabalhar com uma visão de rentabilidade, né? Ou seja, será que eu estou efetivamente trazendo esse cliente para dentro ou eu estou gerando uma receita que no fundo é fumaça e que amanhã não vai voltar para o meu bolso efetivamente? Beleza, gente? De novo, né? Muita história, muito assunto. Se a gente for ficar aqui, eu tenho condição de ficar aqui o dia inteiro falando com vocês, mas para esse capítulo, esse pedacinho de vídeo, o meu objetivo era falar da cobrança telefônica, né? E é óbvio, né? Não é só falar de técnica, tem sempre aí uma pimentinha a mais que vai fazer com que a gente repense nossos processos, né? Porque, como eu disse, escrevi esse livro em 2017. Quando eu olho ele hoje, eu vejo uma série de oportunidades e é exatamente esse o momento, né? Que eu estou agora fazendo uma revisão do livro, do conteúdo, daquilo que eu escrevi que não vale mais, porque às vezes isso acontece, e já aconteceu. Em outro vídeo eu já falei de um tema específico desse, né? E podendo trazer atualizações, né? Uma das coisas que vão estar nesse novo capítulo é falar um pouquinho sobre o que virou moda um pouquinho o ano passado, né? Mas eu não quero tratar como moda simplesmente por moda, eu acho que tem uma grande efetividade isso, que é o que muitas empresas estão chamando de cobrança humanizada, né? Que no fundo nada mais do que ligar para o cliente, entrar em contato com o cliente e cobrá-lo sem fazer cobrança. Ou seja, eu a partir de uma conversa, a partir de entender a situação dele, a satisfação dele com o produto, ele mesmo me fala que está inadimplente. E aí eu passo a ser um instrumento de ajuda efetivamente. Eu me coloco como o cara que estou ligando então para ajudar esse cliente. Mas esse é um outro assunto, é um outro capítulo e a gente vai ter a oportunidade de falar melhor. A gente vai criar um canal chamado Tabelando com o Tambellini. Pode ser até que no momento da divulgação desse vídeo esse canal já esteja disponível. E o que é uma tabela? Uma tabela eu lanço para um lado e ela volta, né? Ou porque ela bateu na parede ou porque alguém interagiu e fez essa tabela comigo. Então queria convidar você, né, a tabelar comigo, me mandar perguntas, né, mandar dúvidas, né, fazer comentários, pedir sugestões de novos temas para que eu fale em algum assunto relacionado. E assim a gente vai evoluindo. Eu espero que você tenha gostado. Tudo que eu faço na minha vida, tento fazer com muito amor, muita vontade. E é de mais uma vez que eu hoje acabei de fazer esse vídeo aqui com muito amor, muita vontade. E eu acredito que é só com o coração que a gente consegue atingir os nossos objetivos, né, com bastante emoção, bastante paixão. Beleza, gente? Muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço, grande beijo.